durante o recesso parlamentar, o Câmara de Angra em Pauta está fazendo uma série de entrevistas com os vereadores, fazendo um balanço das atividades de 2023 e também perspectivas para o ano de 2024. Eu vou conversar hoje com Cristiane Brasil, mais conhecida como Tite Brasil, que é administradora, sempre trabalhou no comércio e está no seu segundo mandato, fazendo um trabalho bastante voltado para a questão das mulheres. Vereadora, eu queria começar logo falando de um cargo que a senhora assumiu em 2021, que continua, que é a questão da Abracam Mulher. Qual a importância desse trabalho que está desenvolvendo, que a senhora representa as mulheres e as vereadoras, na verdade, de todo o país? Olá, Igor. Olá a todos que nos assistem. Bom, a Abracam é a Associação Brasileira das Câmaras Municipais. E a Abracam Mulher, ela surgiu exatamente no auge da pandemia, quando nós trocávamos muitas informações, muitas trocas de experiências. Foi aquela época do tudo online, reuniões virtuais. E dali eu recebi o convite para assumir a presidência da Abracam Mulher. A Abracam representa todas as vereadoras do Brasil, dos 5.568 municípios, e a gente tem uma atuação de troca de experiências. Eu costumo dizer isso, um aprende com o outro, abre o caminho para o outro, coisas boas que são implantadas aqui a gente leva para outras cidades, para outras vereadoras implantarem em suas cidades e vice-versa. Vereadora, a senhora tem um papel, tem feito um trabalho de destaque na relação da questão da violência, em especial a questão da violência e o combate à violência sexual contra mulheres. Queria que a senhora falasse um pouco sobre uma solicitação que a senhora fez a respeito das tendas violetas nas escolas. As tendas violetas nas escolas, assim também como as tendas violetas nos eventos, a gente solicitou ao executivo para que pudesse ter uma referência, a mulher saber onde ela pode se manifestar, procurar uma ajuda e até mesmo com tratamento psicológico, com atendimento psicológico nesse primeiro momento, para se sentir acolhida. O acolhimento nesse momento é que é a palavra mais importante. A gente trabalhou dentro do Laço Branco. O Laço Branco institui o mês de dezembro como o mês que traz o homem, esse olhar masculino para o lado da violência doméstica, da violência feminina. Então, é um mês que pede o aparato masculino na violência doméstica. E o Maio Laranja já é o combate à violência sexual mesmo. A senhora também trouxe um projeto de lei que vai criando um programa de capacitação de profissionais de educação para identificar esses casos de violência. Queria que a senhora falasse um pouco da importância da educação, das escolas dentro desse combate. Então, a gente aprende as coisas em casa e na escola. Então, a gente tem que trabalhar muito essa pauta para que as mães se sintam acolhidas, as crianças se sintam acolhidas. Então, hoje a gente já tem uma estrutura bem maior do que tínhamos no passado, com a Sala Violeta. A gente tem uma equipe de psicólogos dentro da Prefeitura de Angra que está dando esse apoio. A gente também tem um braço direito, posso dizer assim, que é a OAB Mulher. A Aline Angelim é uma grande parceira. Então, a gente tem que tratar esse assunto com muita delicadeza e acolhida. Eu digo, acolhimento é tudo nessa hora. Inclusive, por falar em acolhida, mas vai saindo da questão da violência, a senhora trouxe também a questão dos kits da maternidade, não é isso? A qualidade de vida e o bem-estar da população, e agora como representante das mulheres também, isso é muito importante. Esse a gente aprendeu dentro da Abracam, foi um dos projetos trocados, porque existe dentro do orçamento federal o orçamento voltado para isso. Então, hoje, o nosso HMAR, que é o Hospital Maternidade de Angra dos Reis, distribui o kit maternidade para cada mãezinha que tenha seu filho recém-nascido lá. Então, a criança nasce, já vem o kit maternidade junto. Foi um projeto de lei do nosso gabinete que, por sinal, foi concluído com bastante sucesso e está acontecendo até hoje. Aliás, por falar dessa questão ainda, das crianças, voltando só um pouquinho, a senhora também apresentou um projeto de lei que é o semáforo do toque, justamente para a criança saber o que pode e o que não pode, na verdade. Então, quando eu falei a questão da instrução e da acolhida.
Eu conheci esse projeto Semáforo do Toque numa palestra lá na faculdade, na Universidade Estácio de Sá, em Jacuecanga. Foi uma palestra feita pela Secretaria de Ação Social. A palestrante, não me recordo o nome dela, mas era uma advogada do Rio, e ela colocou esse semáforo do toque, onde pode ser, né, faz a cartilha, né, mostrando o corpo, onde está vermelho, onde não pode tocar, onde está amarelo, mais ou menos, e onde está verde está liberado. Então, quer dizer, um beijo no rosto pode, um beijo na mão pode, na boca já está o vermelho, e outras partes também. Então, é muito interessante para que se aplique dentro das escolas. Então, todo professor chegar dentro das salas de aulas e ir mostrando, olha, o que pode, o que não pode. E, obviamente, também as mães ensinam isso em casa, mas é uma forma mais fácil, didática, de como eu vou falar isso com minha filha pequena, como eu vou falar isso com meu filho. Então, é muito interessante e a gente está tentando implantar aqui. Vereadora, vamos falar um pouco de esporte, né, e de cultura. Né? A senhora apresentou, né, um projeto para que tenha incentivos voltados, né, para a cultura caiçara, para a cultura regional e também, né, para eventos religiosos. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a importância, né, desse tipo de incentivo. Desde o primeiro mandato que eu estou como presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Então a gente tem que trabalhar muito essa parte para tirar as crianças, os adolescentes da ociosidade. Então quanto mais a gente puder implantar dentro dessa parte, melhor. Por exemplo, agora a gente teve um grande ganho, eu posso dizer assim, que a gente já pede desde o primeiro mandato. Em 2021 eu fiz o projeto indicativo de lei, a indicação, e saiu agora no final desse ano. Na última sessão foi votado, nas duas últimas sessões foi votada, que é o Auxílio Atleta Angrense. Então, quer dizer, a gente denominou de Bolsa Atleta, né? Então, a maior dificuldade que tinha são esses meninos, as meninas e meninos que vão representar a Angra fora do estado ou no exterior e não tem aquele incentivo financeiro. Então, agora, a partir de janeiro, já vai ser implantada a Bolsa Atleta. Aliás, por falar na questão, né, dos atletas, a senhora também pediu para que nessa quadra de skate que foi inaugurada recentemente, fossem disponibilizadas aulas também gratuitas para a garotada, não é isso? Solicitamos isso, a gente tem um espaço belíssimo, né? O complexo ali, o complexo esportivo, tinha esquecido a palavra certa, o complexo esportivo, e se a gente parar ali, Igor, 15, 20 minutos, a gente vai ver a faixa etária, vai dos 3 anos de idade aos 50, é impressionante. O skate é Hoje aqui em Angra a gente tem algumas coisas que estão muito em evidência. Canoa havaiana está muito em evidência, o skate está muito em evidência, então a gente tem que explorar. Recentemente era o patins, lembra quando é que estava? O ciclismo também está muito em evidência, a gente tem que brigar para que coisas boas aconteçam nesse sentido. Então eu fiz essa solicitação para que se tenham aulas, ainda não tivemos a confirmação, mas agora no FRAD já vai inaugurar também um complexo de uma quadra de skate e um ginásio, né, poliesportivo. Bem como no Campo Belo também vai ter skate. A gente perdeu 2 grandes pessoas do skate esse ano, né? Um foi o Olhadinha, né? E o outro foi o Marquinho Magu, que por sinal acho que foi o primeiro grande skatista de Angra. E aqui da Praia da Chácara levou o nome do Olhadinha, e o do Frade vai levar o nome do Marquinho Magu. A senhora também solicitou a implantação de oficinas de artesanato, né? A senhora já tem um trabalho, né, que já vem de um certo tempo, junto com o pessoal do artesanato, inclusive tem um centro de artesanato que a senhora colaborou muito para que ele fosse aberto. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a importância, né, desse tipo de trabalho na geração de renda, né, das pessoas aqui do nosso município. O artesanato ele vai muito além do que qualquer coisa que a gente possa imaginar, porque ele também tira as pessoas da depressão, da ansiedade, né? O que a gente é terapêutico, né? Exatamente, é terapêutico. E isso ficou muito, muito, muito notável. Então a gente tem um trabalho, eu digo, foi uma das grandes causas que a gente brigou e que a gente foi muito bem sucedido, foi com a Casa do Artesão. E a gente precisa fazer as pessoas aprenderem a produzir, né, se soltarem. Então, oficinas de artesanato são implantadas em diversas categorias diferentes. A gente pode pensar como geração de renda, emprego, né, quando se fala em desenvolvimento econômico. A gente pode pensar em oportunidades quando se fala no social.
a gente fala em cultura quando a gente resgata a cabeça da cavala, né, que tem a imagem de Nossa Senhora da Conceição em Angra, ou quando a gente trabalha com a fibra da bananeira, que é outro produto que nós temos aqui, bem como os produtos quilombolas e indígenas. Então, Angra tem uma vasta cultura e a gente tem que explorar isso ao máximo. Então, as oficinas de artesanato são importantes em todos os sentidos, no turismo, na cultura, no lazer, no social, no terapêutico e por aí vai. Eu acho que a gente, quando fala em artesanato, se a gente vai para uma cidade, o que a gente traz de bom é o artesanato, a lembrança fica no artesanato, que o restante vai ficar. Eu vou falar, vamos supor que eu fui para Araçatiba, aquele peixe maravilhoso que eu comi. Mas a lembrança é emotiva, né? Está na memória. Mas se eu trouxer uma conchinha que eu comprei lá, que foi feita pela artesã de lá, com aquele produto de lá, falar assim, e colocar no imã da minha geladeira, e na minha geladeira, vou falar assim, essa conchinha veio de Araçatiba. Então, artesanato é uma coisa que a gente pode levar, trazer de todos os lugares que a gente visita e vai ficar na memória visual também. Vereadora, aproveitar, né, voltar um pouco no tempo, né, que a senhora cresceu no comércio, né, a sua mãe é comerciante, né, você também, durante um bom tempo, é administradora, e também passou, né, pela Turizanga, inclusive quando foi criada a Turizanga, né, foi fundada, a senhora estava lá. Queria que a senhora falasse um pouco, né, nesse período que a gente chega agora, né, um período do verão, uma época, né, que a cidade é muito procurada, que tem, né, toda essa ocupação altíssima. Queria que a senhora falasse um pouco sobre o que a gente pode esperar, né, desse período, o que a gente pode fazer, né, para poder dar como é que eu vou dizer, uma melhor recepção aos nossos turistas e também oportunidades para os nossos moradores. Hoje, Angra, muitas pessoas reclamam, Angra não tem, Angra tem sim. Uma das coisas que a gente briga muito dentro do nosso gabinete para que a gente possa fomentar mais é treinamento, porque por vezes as pessoas de Angra perdem por especialização de outros de fora. Então a gente tem que fazer o máximo de comunicação do que tem de bom aqui, porque às vezes tem curso de... eu conversei recentemente com o reitor da faculdade da Estácio de Sá, e ele falou que abriu o curso de gastronomia, mas não teve procura. Aí eu falei assim, não teve procura? Porque em Angra nós temos, né, diversos hotéis que precisam sempre de chefes de cozinha, temos restaurantes. Às vezes as pessoas vislumbram só o centro da cidade, o morador em si. Mas a gente tem um centro gastronômico espetacular dentro do Abraão, em outras, Saco do Céu. Então, essa demanda existe. Tem o Canto das Canoas, na Ilha da Piedade, na Ilha da Jipoia, na Piedade. E tem diversos lugares aí. Bracuí está surpreendendo agora, Frade também, o lado de Jacuecanga também. Então, quer dizer, a procura foi pouco. Eu até brinquei com ele, falei, foi pouco divulgado, foi pouco procurado. Porque a gente tem que brigar para que essas coisas aconteçam em Angra. Como é que a gente fomenta isso? Agora, recentemente, tive uma reunião com a Marta Zanetti, da Cefet, da CEDERJ, e com o Wanderson, do Cefet, exatamente por conta de uma indicação nossa, onde a gente pede gratuidade no transporte universitário. Por que isso, Igor? Porque uma demanda que estava acontecendo era das pessoas me procurarem, querendo ver como é que conseguiria o auxílio transporte para Barra Mansa, ou Volta Redonda, ou Rio de Janeiro, porque aqui em Angra estava saindo muito caro pagar passagem. Falei, opa, então vamos conversar com o governo, vamos solicitar para que se tenha... A meta não é sair de Angra, muito pelo contrário, a meta é que fique em Angra. Depois exatamente, formar em Angra e trabalhar em Angra. Então essa foi uma solicitação recente que eu acredito que vai vingar e a gente vai conseguir. E, vereadora, essa questão também do turismo passa, né, para a gente ter os locais organizados, né, as coisas reformadas, e recentemente, né, no Parque das Palmeiras teve uma obra, né, que foi uma reforma, né, de uma praça. Queria que a senhora falasse um pouco sobre a importância, né, dessas reformas e principalmente de se manter esses locais funcionando. Conforme bem colocado por você, Igor, eu tive o grande prazer, o privilégio de ser uma das fundadoras da Turizangra, junto com o Manuel Francisco, que eu costumo brincar quando alguém fala assim, mas onde é que você aprendeu tanta coisa assim que sua visão é tão ampla? Meus 3 grandes chefes, né? Posso falar que o maior é Deus, mas ele tá sempre, ele é onipotente e onipresente.
mas foi o Bento Pousa Costa, o primeiro grande chefe, minha mãe, né, que eu sempre trabalhei no comércio junto com ela, segundo, Bento Pousa Costa, e terceiro, Manuel Francisco de Oliveira. E são pessoas que me abriram a mente, fizeram enxergar. Eu lembro quando a gente fundou a Turizangra, e eu falava para o Manuel assim, uma fundação de turismo, ele falava assim, Tite, o que é melhor? Ser ministro da Energia ou presidente da Petrobras? Eu falei, opa, olhando por esse prisma, exatamente, a Turizangra trouxe mais independência para o turismo de Angra. Uma cidade estritamente turística, para mim, o melhor destino do Brasil. Mas se não for o melhor, está entre os 5 melhores, né? Como é que a gente vai falar de turismo sem que a gente tivesse um órgão exclusivamente para cuidar do turismo? Então, quando se fala em turismo, se fala em ordenamento, se fala em visão, se fala em saneamento básico, se fala em saúde. Eu lembro quando Ayrton Senna, se não me engano, foi em 1988, 87, quando ele sofreu um acidente na ilha e ele foi atendido aqui. E todo mundo, o Senna está aqui, o Senna está aqui. Hoje, isso acontece, né? Mas a gente acaba não sabendo. Também não temos mais um Ayrton Senna. E foi muito bem atendido naquela época. E a saúde foi bem falada por conta disso. Então, o turismo gera em torno de tudo isso. Hoje, o Parque das Palmeiras ele é um bairro estritamente residencial. Mas ele dá aquela antiga Praça Marechal Rondon, né, foi uma indicação do nosso gabinete, botar um espaço maravilhoso, um espaço de família, um espaço que integra, um espaço de comunicação familiar, um espaço de amor. Entendeu? Então é por isso que eu defendo muito a parte de criação de áreas de lazer, para que se tenha essa lembrança, esse contato mais familiar, que acaba sendo um contato maior. Inclusive, eu aproveitar também para falar da questão, né, da própria decoração de Natal, né, porque quando a gente tem o local e a comunidade, né, os moradores começam a frequentar, as pessoas que estão visitando a cidade acabam vindo, às vezes, por exemplo, não necessariamente não é a pessoa que está no hotel, mas um primo, um parente, que começa a conhecer esses locais também, né? Eu tento não falar nomes, que com certeza sempre alguém vai ficar esquecido. Eu acho que aqui é um balanço, né, das realizações de 2023 ou outras realizações que a gente fez ao longo do mandato. Mas temos que tirar o chapéu para a Beth Brito, que na parte de decoração de Natal, de iluminação de Natal, as pessoas falam, Gramado é um sonho. Gramado é um sonho, mas é um sonho pago. Porque onde você vai assistir em Gramado, você paga para entrar. Aqui em Angra, a gente está tendo esse sonho sem que se pague. Então, qualquer espaço aqui do centro da cidade, tem aqui na Praça do Porto, tem o Carrossel, a gente está ali em frente à Igreja do Carmo, tem aquele presépio maravilhoso, toda a Vila do Noel, se você pegar ali toda a Praia da Chácara, Praia do Anil, a própria Praça do Parque das Palmeiras, algumas praças da cidade. Então foi trabalhado com muito afinco, com muito carinho, e eu fico feliz em ser uma indicação nossa do primeiro mandato, que está vigente até hoje. Fizemos no segundo mandato também, que as indicações valem para os mandatos, para o período do mandato. Então, a gente fez a primeira indicação em 2018, a segunda indicação em 2021. E pode ter certeza que, se reeleito em 2025, vamos fazer de novo, porque a gente não pode perder esse espírito natalino, esse espírito de solidariedade que a gente tem no mês de dezembro, mas que deveria ter por todos os meses do ano. A gente conversa com a vereadora Tite Brasil, né, no Câmara de Angra em Pauta, fazendo um balanço, né, sobre as atividades dela no ano de 2023, de algumas coisas até anteriores também, e fazendo uma perspectiva para o ano de 2024. Vereadora, eu queria que a senhora falasse um pouco, né, sobre a questão da saúde, algumas indicações da senhora sobre clínicas, né, a clínica de olho, né, a clínica de imagem também, e também a de radioterapia, né, que são indicações que visam trazer mais saúde e o melhor atendimento para a população. As pessoas às vezes falam assim, Tite, você não trabalha só pela saúde, ou só pelo comércio, ou só pela cultura, ou só pelo esporte. Não. A gente trabalha para Angra como um todo, a gente trabalha para cada morador de Angra, independente de eleitor ou não, né? Eu sempre deixei isso muito claro. Então, a gente tem que pensar quais são as coisas que a gente sente mais falta. Quando a gente senta no gabinete para fazer indicações, vamos falar em saúde, o que está faltando? Isso. Aí, opa, vamos brigar por isso. Clínica de imagem. Aí a gente tem exemplos bons também para copiar, né? Nada se cria, a gente também copia. Qualquer coisa boa, Coisas boas podem ser copiadas, devem.
E aí no Rio está funcionando muito bem o Rio Imagem. Falei, opa, vamos pedir o Rio Imagem, o Angra Imagem, né? Um centro de imagens, para que se possa fazer tudo aqui. Às vezes as pessoas têm que sair de Angra para fazer uma colonoscopia ou uma endoscopia, desnecessariamente, porque Angra não tem para suprir. Por que a gente não coloca aqui? A mesma coisa, hoje já foram mais de 5.000 cirurgias de cataratas feitas em Angra. As pessoas saíam daqui de Angra para fazer uma simples cirurgia de catarata no Rio. Então, você tendo hoje um hospital do olho ou uma clínica de olhos, que já tem praticamente funcionando dentro do HMJ, mas agora ampliar para ver pterígio, glaucoma, outras doenças, né, que tem que sair de Angra para ver, isso é um avanço muito grande na saúde e a gente está caminhando a passos largos para chegar o mais rápido possível. A mesma coisa a questão do centro oncológico. Estou pensando já em odontológico, ó, deu uma ideia boa aí. Já tem, já para 2024. Então, o centro oncológico. O centro oncológico está funcionando, está todo vapor, mas falta radioterapia. Aí a gente fez a indicação, porque quimioterapia tem Angra, mas é lógico, as coisas não acontecem da noite para o dia, precisa também da parte legal, né? Porque o Ministério da Saúde tem que liberar, e aí sim, aí agora já é previsto para que o ano que vem, o ano de 2024, seja implantada a radioterapia aqui em Angra. Inclusive, a senhora também solicitou que fosse feito um mutirão de atendimento psiquiátrico também na unidade de saúde, né? Esse é um problema que está afetando a gente diretamente e a gente só percebe quando perde alguém, né? Então tem muitas pessoas com problemas psiquiátricos em Angra. O problema ainda é maior do que a gente possa imaginar, porque não tem. Eu tenho uma amiga minha que a filha dela se formou agora recentemente. De 120 alunos, ninguém escolheu pediatria nem psiquiatria. Então, o problema na rede pública, né, até na privada, de psiquiatria e pediatria, é exatamente porque os alunos de medicina não estão se interessando por essas áreas. Então, está mais profundo ainda, porque a depressão está batendo e está batendo violentamente aí em muitos jovens. Acho que a pandemia serviu para trazer mais à tona, né? Aqueles 2 anos dentro de casa, que a gente pode dizer assim, 2 anos sem eventos, 2 anos sem festas, 2 anos, né, com cultura só virtual. Então é uma preocupação grande e por esse motivo a gente pediu esse mutirão, porque tem muitas pendências ainda, mas hoje o problema maior o problema é a falta de profissionais. Vereadora, aproveitando o gancho que a senhora deu, né, na questão das redes sociais, né, da pessoa que durante esse período da pandemia, né, ficou mais isolado, mais dentro de casa, a senhora solicitou também, né, que fosse feito algo em relação à conscientização dos pais e educadores sobre os perigos também da rede social. A senhora pode falar um pouco sobre isso? Esse foi um problema muito comentado na época, porque da noite para o dia se liberou internet para as crianças e adolescentes, né? E a gente não sabe o que está por trás de um simples aparelho de celular, o que está por trás de uma tela de computador. Então, a gente fez algumas solicitações, foram muitas as coisas que a gente aprendeu dentro dos 2 anos, principalmente no 2020, né, o primeiro ano da pandemia. Uma das coisas boas é mandato passado, mas 2021, 2022 ficou muito vigente, foi aquela parte da comunicação dos tablets no hospital, quando as pessoas internadas tinham como se comunicarem com as famílias. A senhora está falando do centro de Covid. Do centro de Covid, foi em 2021 isso, já foi nesse mandato, é um balanço do primeiro mandato, não é um balanço de 2023, não. Então, isso foi muito importante. A gente entrou na parte da educação e já entra na parte da saúde, que a gente vai costurando, vai costurando, mas sempre está interligado uma coisa à outra. Uma outra questão também que a senhora trouxe, né, falando ainda dessa questão da preocupação, né, dos pais, a senhora fez a proposta também para o botão de pânico nas escolas. A gente teve alguns casos, né, muito sérios no país, né? Eu queria que a senhora falasse sobre esse e aproveitar também para dar um gancho na questão da sua lei que torna obrigatória a instalação de câmeras de segurança nas escolas. Então, esse foi um avanço que Angra teve, nós fomos o primeiro, foi uma coincidência, posso dizer uma coincidência? Não, foi uma ideia em cima de outra ideia, porque o botão do pânico, que na verdade até o nome saiu de botão do pânico, né? Ele foi criado pensando na mulher, foi uma lei que a gente viu do Sul, se não me engano,
exatamente quando a mulher se sentisse em situação de perigo, ela pudesse entrar no aplicativo e chamar ajuda. Uhum. E aí foi na mesma semana que aconteceu aqueles desesperos das escolas, aquelas chacinas em algumas cidades, e ficou um desespero, algumas brigas, aí outras escolas, crianças chegando com armas brancas, e etc e tal. Só fazendo ameaça. Exatamente. Aí naquele momento, eu tinha acabado de ler a indicação do botão do pânico, pensando na mulher, e na mesma semana eu falei, vamos fazer um botão do pânico para as escolas. E aí mudou até o nome para poder, porque o botão do pânico dá um certo, né? Então, a gente colocou, foi implantado em todas as escolas públicas municipais, bem como fornecido também para as escolas privadas. Exatamente. E aí, quanto à questão do monitoramento em câmeras, porque se a gente observar, fica fácil fiscalizar se você tem o CIOSP, que é o Centro de Monitoramento, e por sinal a gente está bem avançado nisso. Angra está bem monitorada. Então, hoje, se seu carro for roubado, eles conseguem identificar, né? A mesma coisa acontece dentro das escolas, porque a gente não sabe quem é que está vendendo o que na porta de escola, quem é que está aliciando uma criança ou não. E aí fica você com observação 24, monitoramento 24 horas, a gente começa a observar, a gente vê pelos nossos filhos, né, pelo nosso trabalho. Então, foi um avanço muito grande que nós tivemos dentro da parte da segurança pública. A gente conversa com a vereadora Tite Brasil, né, fazendo um balanço de 2023, perspectivas para 2024, né, e já caminhando, né, vereadora, para o encerramento da sua participação hoje aqui. Eu queria voltar um pouco no tema, mas é um tema que eu acho que é muito importante, porque a gente está tendo ondas de calor no país, né, no mundo, os problemas climáticos, né, são mais que evidentes. Eu queria que a senhora falasse de uma proposta da senhora, que é em relação à questão de instalação de bebedouros públicos, né, especialmente na Praça do Porto, onde a senhora solicitou. Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, né, e aproveitar também, né, para falar da questão de uma lei, né, que a senhora apresentou já tem um tempo, sobre a retirada desses fios que fazem uma bagunça, né, nos nossos postes. Eu ando pelas ruas observando as coisas que faltam, né? Tempos atrás eu falava que faltavam banheiros públicos, hoje já temos. Dias atrás eu estava lá conversando com a Turizangra para poder estender o horário, porque ele fecha às 10 da noite. Entendo, né, a questão, mas hoje nós já temos. Então, tem um ditado muito antigo onde se diz, um copo d'água não se nega a ninguém. Mas hoje a gente já não tem mais aquela liberdade de tocar a campainha ou bater na porta e falar, me dá um copo d'água? Então, a gente está com sensação térmica aí prevista para quase 50 graus. A gente já viu em outras cidades pessoas morrendo de calor, como já viu também morrendo de frio, mas o nosso caso é o calor. Então, não é nem um pouco de custo para a prefeitura a instalação em pontos estratégicos, né? Se você observar as praças que tem chafariz, as pessoas acabam se aliviando o calor ali, lavando cabeça, jogando água no rosto. A mesma coisa seriam bebedouros. A gente não pode negar esse copo d'água a ninguém. E quanto à questão da retirada dos fios, é uma lei antiga nossa, que não era válida e que eu tive a felicidade de encontrar recentemente o Ferretti. Ele falou, Tite, vai sair do papel. Porque ele falou que conseguiram uma empresa onde não se tem custo para a prefeitura, e aqueles emaranhados de fios, que tem fio de internet, tem fio de telefone de 1930, de 1960, né? Então, aquele emaranhado, tem diversos postes pegando fogo aí pela quantidade excessiva de fios. Então, vai ter uma empresa que vai retirar, vai te notificar e vai te dar 30 dias para você buscar. Se você não buscar, ela fica com essa fiação. Então, eu acho que isso aí já vai dar um ar clean, né? Já vai limpar, já vai dar um... Porque se você passa pela rua olhando para cima, não tem uma rua que salve. Ali naquela praça da prefeitura, as ruas mais antigas, como a rua Cônegus Bittencourt, você passa e fala assim, meu Deus, né? Parece que vai cair na nossa cabeça. Ali falar Texaco, todo mundo fala Texaco. Na entrada do Texaco, vira e mexe, tem um poste que pega fogo ali, tem um transformador, mas o emaranhado de fios é onde faz o pior, aquele alvoroço. Então, tudo que a gente puder fazer para a qualidade de vida, para o bem-estar da população e para que a nossa cidade fique mais bonita, você pode ter certeza que nós vamos fazer. Vereadora, muito obrigado pela sua participação, um ótimo
2024 para a senhora, para a família, né, e deixar, né, para a senhora deixar o recado aí para os nossos telespectadores. Esse ano não foi dos melhores anos, talvez a gente teve uma tragédia recente aí no Bracuí, onde afetou, acredito que 80% das famílias, mas graças a Deus estão todos de pé, né? E a gente tem que pedir um 2024 cheio de realizações, alegrias, felicidades e recomeço, né? Porque se não foi bom demais, pode melhorar. Então vamos fazer de tudo para que a gente recomece todos os dias. Obrigado. Eu que agradeço.